E agora vamos falar com o nosso próximo. Deixa eu ver quem é. Esse cara aqui, vou te dizer. Esse cara aqui é um queridão, um grande amigo nosso. Uns caras aqui, acho que é o mais engraçado do MBA aqui. É uma figuraça. E deixa eu falar um pouquinho dele, do Ivan Grisolha. O Ivan é gestor imobiliário na Guarida Imóveis, estudou administração e está no primeiro MBA em Neurobusiness. Foi palestrante já no Neurobusiness Summit, no Neurocoaching Summit. Ele também é neurocoach, tem mais de 10 anos, mais de 10 cursos na área de TI, mais de 15 cursos na área de desenvolvimento pessoal, e apenas nos últimos 18 meses foi promovido 2 vezes, realizou a certificação de Storytelling, formou-se em Neurocoaching, iniciou o próprio livro, se tornou especialista em condomínios e tem experiência de mais de 6 anos. Eu não vou ler aqui porque é o seguinte, ele tem mais coisa, ele está escondendo coisa aqui. O Ivan, saindo do que está escrito, o Ivan ele chegou até para ser promovido, não tinha para onde ir na empresa deles, arranjaram um cargo para ele, só para ele, né? Ele cava os negócios. O Ivan é assim mesmo. O Ivan ele vai falar o seguinte, ele vai falar: emocional ou racional? Como decidimos afinal? Nossas decisões são menos racionais do que acreditamos ser. Vou botar aqui no ponto. Ivan, vem para cá. Só não pode contar aquela piada neuro, né? Neuropiadas. Neuropiada, que é o que a dopamina diz para o cortisol, né? Mas isso a gente deixa para depois. Não posso contar. Não. É que eu estou criando um stand-up, neuro-stand-up. Depois eu vou convidar todos vocês para participar. Bom, gente, eu vim aqui dizer para uma situação que hoje todo mundo, a gente já escutou um pouquinho, né? Eu vou fazer um apanhado geral. Mentira, eu estou brincando. Racional ou emocional? Como decidimos afinal? Se vocês forem ver, desde o início da palestra, eu já estou cantando um rap para vocês. Então, vocês vão sentir um pouco da batida. Bom, as coisas que vamos conversar hoje, o problema que hoje eu vou apresentar para vocês, é um problema corriqueiro na nossa vida, é um problema que acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, conforme conversamos com as pessoas. É um problema que nos faz, muitas vezes, discutir por muito tempo para chegar no mesmo caminho no início da conversa. Vocês já participaram de uma discussão onde as duas pessoas estavam falando as mesmas coisas e tu ali no meio falando assim, olha só, tu está falando a mesma coisa que o cara, mas só que um estava querendo convencer o outro que o outro estava errado. Bom, eu vou falar para vocês que isso não acontece somente nas discussões. Acontece também em decisões, contratações, continuidade de projetos, inovação, conversa e até aonde votamos, ou em quem votamos. Aonde não tem como, né? Bom, que problema é esse? O nosso emocional. Parece banal o que eu estou falando. Eu falando em inteligência emocional no século XXI, onde isso está em alta, né? Mas não, gente. A inteligência emocional hoje, nós já percebemos que ela é mais valiosa do que a inteligência racional. Ela é tão valiosa quanto difícil de ser quantificada nas pessoas. Desculpa, gente. Para quantificar a inteligência emocional nas pessoas, a gente pensa da seguinte forma: o quanto o nosso emocional está afetando na continuidade de processos, falta de inovação e continuidade de projetos. Mas a inteligência emocional que eu estou falando não é um sorrisinho, um bom dia, e achando que isso já vai melhorar os nossos resultados. Não é somente isso que vai melhorar os nossos resultados. O problema que eu estou falando para vocês, ele está afetando vocês financeiramente, a sua empresa e o seu negócio. Como a gente já sabe, né? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Sim, sabemos disso, Peter Drucker já fala isso há muito tempo. Mas o quanto estas
cadeia de decisões afetam a nossa empresa. O quanto a promoção de alguém, a demissão de alguém, o quanto trocar alguém de cargo está afetando a nossa empresa. Sim, sabemos que muitas vezes essas decisões elas são geradas por algum evento externo. A gente teve que demitir, a gente teve que promover, a gente teve que trocar ele de lugar. Mas o quanto esse rastro de emoções está influenciando nas decisões, as nossas decisões e as decisões das nossas empresas. Vou contar um pouquinho uma história para exemplificar um pouco mais. Na minha empresa, tinha uma pessoa que era completamente, não tinha tato com pessoas nenhuma. Ele era completamente arrogante, completamente grosso. No entanto, ele era muito bom nos processos. Todos os processos que ele fazia, ele era muito bom. No entanto, devido à sua falta de tato com as pessoas, ninguém da sua equipe gostava de fazer nada que ele pedia. Tudo que ele pedia, todo mundo arranjava um problema, todo mundo arranjava uma desculpa para não fazer. E, com isso, geravam erros. Com esses erros, ele era pressionado pela diretoria da empresa. Ele sendo pressionado pela diretoria da empresa, sim, ele tinha menos tato com as pessoas. E o que acontecia? Mais erros. Mais erros. Com tudo isso, depois de algumas decisões influenciadas por ele ou alguns pedidos de demissões de subordinados dele, a empresa decidiu intervir nessa situação e acabou trocando ele de cargo. Trouxe uma pessoa ao contrário dele, uma pessoa motivadora, uma pessoa que entendia e tinha muito tato com as pessoas. No entanto, sempre quando ela trazia alguma coisa que o supervisor antigo tinha criado, conforme eu falei para vocês, ele era muito bom em processos, a equipe, mesmo assim, não fazia. Ele questionava, por que a gente está fazendo isso que ele inventou? Por que a gente não pode fazer novamente? Por que a gente não pode reinventar? Né? E isso acabava tornando o trabalho mais moroso, tendo um retrabalho, tendo que criar novamente as ITs, instruções de serviço. Mas, quando ele trazia e informava que o projeto era dele, mesmo não sendo, todo mundo comprava a ideia, entendia, se engajava, continuava fazendo o processo e as coisas se tornavam mais fáceis. Sim, isso acontece todo o tempo. É um manda quem pode e obedece quem tem juízo dos tempos modernos. Eu falo dos tempos modernos porque hoje nós não precisamos ser superiores a ninguém para solicitar. Apenas tendo o reconhecimento e admiração das pessoas, temos tudo que a gente quer delas. Eu peço licença um pouquinho para vocês. A gente tem tudo o que quiser delas, mas eu trouxe aqui um problema para vocês que não é só a parte boa disso, e sim a parte ruim. Eu trouxe aqui, todos os nossos assuntos hoje são novos para nós, e sim, eu trouxe um assunto novo para vocês. A parte ruim desse processo. Em uma palestra que eu escutei do Max Geringer, ele falou a seguinte frase: hoje eu falo as mesmas coisas que eu falava há anos atrás, mas hoje vocês me escutam porque vocês me conhecem. Bom, o que isso acontece? Por que isso acontece? É a validação social. Ou seja, por reconhecermos ele e temos a certeza do que ele está falando é correto, isso passa pelos nossos filtros de interesses. Foi um pouco do processo explicado pelo Tiago na nossa primeira palestra. Ou seja, quando essas pessoas falam para nós, quando a gente tem o reconhecimento, reconhece essas pessoas e conhece ela por esses serviços, os nossos filtros de interesses deixam passar as informações passadas por ele como se fossem verdades, sem a necessidade da confirmação disso. Mas, e quanto isso está afetando nas nossas decisões? O quanto a identificação de quem está nos passando as informações está influenciando nas nossas decisões? Quantos Max Geringer nós temos em nossas empresas? Onde a gente não escuta ele por ele não ser conhecido, onde a gente não escuta ele por não estar participando do processo, ou quantos processos ruins das empresas estão sendo continuados porque as pessoas que têm a decisão têm o poder e o reconhecimento da empresa. Vocês já pensaram nessa situação? Bom, isso ocorre quando
Quando isso ocorre, vamos pensar um pouco mais, vou exemplificar um pouquinho mais. Se o seu chefe não gosta de você, não adianta vocês apresentarem uma Mona Lisa. Ele vai achar que é um bando de riscos. Mas, se o seu chefe gosta do seu amigo, ele pode estar apresentando o pior projeto. Ele vai mandar fazer. Mas isso acontece por quê? Muitas vezes a gente acha que os nossos chefes estão com birra, orgulho, ou eles são incompetentes, ou eles estão fazendo charminho, ou ele tem muito ego. Mas eu não trouxe aqui vocês para ficar falando só sobre coisa ruim, sem falar que a gente pode melhorar essas situações, né? Mas sim, nós podemos. Todos os anos a gente verifica que a inteligência emocional, e aprendemos cada vez mais sobre inteligência emocional. E todos os anos nós percebemos o quanto a gente ainda tem que aprender sobre inteligência emocional. Na revista Forbes, em janeiro de 2016, eles listaram as 5 razões pelas que os seus funcionários pedem demissões. A primeira é a política acima de desempenho, ou seja, as promoções de amigos dos chefes, amigos dos gerentes, são feitas primeiro pelas pessoas que são mais competentes. Segundo, repreensão de novas ideias. Ou seja, quando você dá alguma ideia sobre algum processo da empresa, você é repreendido porque você não faz parte do desenvolvimento daquelas ideias. Você é repreendido até antes de apresentar as ideias. Terceiro, bloqueio de novas ideias. É um pouco diferente da repreensão de ideias. O bloqueio de novas ideias é quando você está sendo afetado diretamente por aquele processo. Ou seja, você criou um processo que faz o seu serviço ficar melhor, mas mesmo assim é repreendido porque alguém acima de você que não está participando do processo criou aquilo ali. O terceiro e o quarto são ausência de planos e burocracia sufocante. Ou seja, 3 dos 5 motivos estão confirmando o que eu estou falando para vocês. Mas por que nós promovemos um amigo? Por que a gente promove alguém que está perto de nós? Sempre quando pensamos em alguém que gostamos, ou alguém que admiramos, o nosso cérebro ele gera ocitocina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do amor. Dentre várias situações, várias informações que as pessoas aqui antes passaram, a ocitocina ela promove o apego materno, fortalece as relações e aumenta o libido, alivia o estresse e a ansiedade, cristaliza memórias emocionais, a ocitocina reduz a dependência de drogas e promove a generosidade. Ou seja, quando a gente pensa no amigo, toda essa cadeia de sentimentos ela é gerada. Por isso que a gente acaba promovendo alguém que é perto de nós. Mas vocês podem perceber, quando a gente fala de um amigo, a gente tende a minimizar os defeitos que a pessoa tem e maximizar as suas qualidades. Ou seja, a gente acaba falando, ele responde rápido, mas é meio burrinho. Mas quando a gente fala e pensa em alguém que a gente não gosta, o nosso cérebro gera cortisol. Dentre outras informações que meus colegas anteriormente passaram, cortisol gera as seguintes situações. Visão de túnel focada em apenas lutar ou correr. De modo prático, a gente tem a tendência ou a brigar com a pessoa ou querer que ela saia correndo na nossa frente. Mudança de humor que resulta em ansiedade, depressão e irritabilidade. Aumento de pressão e batimentos cardíacos. Envia o sangue para as extremidades do corpo. Tira um pouco da sua consciência para que nos torne mais automáticos. Ou seja, conforme alguns colegas meus informaram aqui, quando a gente libera cortisol, a gente está pronto para lutar ou sair correndo. Então, o nosso cérebro ele tira um pouco da nossa consciência para que a gente consiga agir mais rápido. Então, quando a gente fala sobre alguém que a gente não gosta, a gente tende a aumentar os seus defeitos e diminuir suas qualidades. Ou seja, a gente fala, ele é um grosso, pode até responder certo, mas ninguém gosta dele. Bom, o bloqueio e repreensão de ideias, eles seguem a mesma lógica.
Quando nós recebemos algum processo de alguém que gostamos, nossa tendência, quando a gente gosta da pessoa que está entregando aquele processo, a gente imprime todos os nossos preconceitos ao emissor da ideia. Ou seja, se a gente gosta de quem está nos mandando o processo, a gente diminui os erros e aumenta as qualidades. Ou seja, o projeto está até bom, mas só dá uma ajustadinha aqui ou ali. Mas quando alguém que não gostamos nos apresenta algum projeto, a gente aumenta os defeitos e diminui a qualidade. Ou seja, o processo pode até estar bom, mas sempre quando tu nos traz alguma ideia, a gente tem que dar uma ajustada. Mas é o mesmo processo, gente. Pensa da seguinte forma. As duas pessoas estão apresentando o mesmo processo. A única coisa que mudou é o nosso sentimento pelo emissor. Cada ano nos aprimoramos e nos entendemos mais as nossas reações e emoções. Em um módulo do MBA, que eu participei com o Leandro Matos e o Thiago Tabajara, surgiu uma frase, realmente, eu não me lembro de qual dos dois que me falou, tá? Então, por isso que eu acabei colocando os dois. Surgiu uma frase: a inteligência emocional, ela é racional. Até hoje tratamos as nossas emoções como se elas fossem conscientes. Não fica bravo com isso, não dá bola para isso, não pensa nisso. Mas não, as nossas emoções, elas são uma reação automática do nosso corpo. A gente não tem controle quanto a isso. Ou seja, a partir do momento que nos disparamos a nossa emoção, não adianta nada nós termos a consciência que isso não vai parar aquilo que a gente está sentindo. Mas, e a motivação? O que motiva a ação das nossas emoções? Vocês já pensaram nisso? Se a gente, durante um processo, conseguir treinar para verificar quando esses erros estiverem acontecendo, ou até mesmo bloquear a motivação desse sentimento. Sim, as nossas emoções estão prejudicando as nossas ações e decisões. Como? Quando a gente identifica o emissor. Vou provar um pouquinho mais. Se a Filomena falasse para vocês que células são várias células pequenas, vocês podem até rir, né? Mas foi exatamente isso que Robert Hooke falou observando uma cortiça. E foi por isso que o nome é célula. Porque ele falou exatamente isso que eu falei anteriormente, que células são um conjunto de pequenas células. Até hoje, algumas pessoas pensam que o Estado de Fogo foi criado pelo funkeiro MC Guimê para a Copa do Mundo. Mas, como a gente verificou anteriormente, foi criado pelo Mihaly. E o estado de flow é uma teoria muito mais densa do que uma simples música, né, pessoal? Mas a identificação do nosso emissor pode atrapalhar? Pode sim, e está nos atrapalhando. Mas como a gente vai fazer isso, né? Agora que a gente agora que a gente identificou esse problema, como é que a gente pode tratar essas situações? Primeiramente, eu falo para vocês que a gente pode sim, e nós faremos, tá? A partir do momento que a gente identifica o emissor da informação, nossos preconceitos com aquela pessoa, eles disparam de forma automática. Mas se um processo for apresentado para vocês sem a identificação do emissor, lembra que eu falei que se a gente bloquear o nosso sentimento, a gente acaba sendo mais racional? Ou seja, se um processo for apresentado para vocês sem a identificação de quem montou o processo, a emoção com o emissor acaba sendo nula. E então você começa a ler o processo de forma racional. Mas e a prevenção de decisões? Muitas vezes as decisões estão aos cargos de chefia, mas como identificar quando as nossas emoções estão influenciando nas decisões? Isso será o alvo da minha pesquisa. E isso eu vou apresentar para vocês no dia 30 de novembro. Mas o que eu não vou apresentar somente como identificar isso. Eu vou apresentar como melhorar a falta de critério
para análise de ideias e a falta de política de meritocracia associadas pelo índice de distanciamento do poder. Ou seja, esse índice ele identifica o quanto as pessoas são distantes das pessoas que decidem. E foi identificado que quanto maior a distância, mais as pessoas não entendem o que a empresa está fazendo. Então, tendem a não fazer o que as pessoas estão querendo. Como disse, no nosso evento, no dia 30 de novembro, eu vou apresentar para vocês a metodologia de como a gente identifica essa ação e como a gente vai conseguir bloquear os nossos sentimentos na hora das decisões de projeto. Como disse o nosso Steve Jobs, as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, geralmente são as que mudam. Obrigado, pessoal.